Fala, rapaziada do Green, como é que vocês estão? Vamos aí para mais um dia de análise agora nesse dia 27, domingão maravilhoso para a gente estar verificando alguns jogos. Tem bastante oportunidade de mercado, pessoal, mas eu separei alguns jogos em específicos. Vou estar verificando, fazer algumas análises também lá no Instagram. Como tem muito jogo, não vou abordar todos aqui no YouTube, beleza? E vou jogar alguns jogos lá no Instagram também. Então, se vocês quiserem, tá bem aí fixado no vídeo o Instagram do canal, beleza? Vamos lá passar aqui para os jogos em destaque que eu deixei. A gente vai começar aqui com o jogo do West Ham. Temos o jogo pela Premier League, né? O jogo do West Ham contra o Southampton. Aqui, pessoal, o que eu gostaria de frisar com vocês na classificação, em que o West Ham está em sexto colocado, o Southampton ele está aqui em oitavo colocado, porém está uma briga bem acirrada, como vocês podem ver. O West Ham está com 42 pontos, o Southampton com 40. O West Ham no momento ele vem de 12 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. E o Southampton, uma situação um pouco parelha, em 12 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. O Southampton, como eu já bati na tecla aqui com vocês nos últimos vídeos, vem perdendo qualidade no seu futebol, principalmente devido a ter perdido o seu principal atacante, que era o Adama, foi para o Barcelona e está sofrendo com essa perca, pessoal. Tem uma defesa interessante, como vocês podem ver, apenas 20 gols sofridos, e é por isso que ele ainda está figurando aqui essa parte de cima da tabela. Outra coisa que eu gostaria de destacar para vocês seria os confrontos diretos entre as equipes, em que terminaram de 1-0 para o Southampton, 3-2 para o West Ham, 4-0 para o West Ham e 2-0 para o Southampton. Como vocês podem ver, é um jogo bastante parelho, porém pela fase em que o Southampton vem enfrentando, acredito que o West Ham sim se classifique como favorito. Eu posso mostrar para vocês os últimos jogos aqui, como o Southampton vem atuando. Perdeu 3 e venceu 2, venceu o Tottenham e o Leicester. Foram partidas difíceis, mas conseguiu cravar. Porém, contra o Arsenal, perdeu, e bem aqui também contra o Arsenal, e aqui contra o Norwich, perdeu para o Norwich, que é o 20º colocado. Então ele começou a oscilar bastante. Essas duas vitórias aqui foi graças à sua defesa, que realmente é uma defesa muito boa, uma defesa bem encaixada. Por isso eu não vou optar em favoritos de times. O que eu vou buscar nessa partida, pessoal, no pré-live somente, para cravar, vai ser o acima de 1,5. Eu estava verificando aqui, o acima de 1,5 está numa cotação de 1,40, então dá para a gente colocar numa duplinha aí, fazer um bilhete tranquilamente com essa oportunidade aí. A 1,40 vejo que tem muito valor. Tem outro detalhe também, por que essa odd está um pouquinho mais alta? Para quem sabe que trabalha no mercado de gols, sabe que essa odd está um pouco alta. O que seria? O Southampton, que tem uma defesa maravilhosa, poucos gols vazados no campeonato, porém acredito sim que ele vai tomar um sufoco aí do West Ham, e o West Ham tem uma defesa vazada, e o Southampton pode cravar mais um golzinho aí, ficar 1-1. Essa partida tem tudo para estar em 1-1. Vamos aqui para a La Liga agora, pessoal. Separei o jogo do Villarreal também contra o Espanhol. Uma situação que eu gostaria de frisar com vocês rapidamente. É óbvio que o Villarreal vai estar cotado como favorito com uma odd de 1,50 e acredito que tem valor essa vitória do Villarreal. Porém, deixa eu frisar com vocês a situação em que eles vêm no momento. O Villarreal está aqui em sexto colocado com 10 vitórias, 9 empates e 6 derrotas, 42 gols marcados e 24 gols sofridos. O Espanhol já cai aqui para a 13ª colocação, com 7 gols marcados e 8 gols sofridos. 7 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, 30 gols marcados e 35 gols sofridos. Perdão. Jogando dentro de casa, pessoal, o Villarreal mostra mais serviço sempre. Como vocês podem ver aqui, destacar jogando em casa, o Villarreal com 13 jogos venceu 7, empatou 4, perdeu apenas 2, fez 29 gols e sofreu 13. O Espanhol ele já decai bastante jogando fora de casa. Como visitante ele não vem tendo boas partidas. Ele cai aqui, apenas uma vitória fora de casa, 4 empates, 7 derrotas, 11 gols marcados e 19 gols sofridos. Porém, ele não deixa cair essa média de gols. Ele vem sofrendo bastante gols também, então ele é tanto over para fazer quanto para sofrer gols. Deixa bastante a sua defesa exposta. E isso aqui se destaca em ambas as equipes. Os últimos confrontos
entre ambas as equipes foram mais do que 2,5 gols nas últimas 5 de 7. Ambas as equipes marcaram mais do que 4,5 cartões nas últimas 4 de 5 partidas. O espanhol aqui ele vem 100 vitórias a 7 jogos, e isso é interessante frisar. O espanhol não vem de uma boa fase, o Villarreal já tem jogado bem diferente. Apesar de ter esse histórico aqui bem parelho entre eles, acredito sim que o Villarreal vai demonstrar sua superioridade, pessoal. Como vocês podem ver também aqui, os últimos 5 jogos do Villarreal, ele ganhou 3. Desculpe, os últimos 6. Ele ganhou 3 e empatou 2. Apenas perdeu 1 aqui para o Elche. Esse jogo aqui, o Villarreal jogando fora de casa. Como eu falei, a sua superioridade se mostra quando ele está jogando dentro de casa. Beleza, pessoal? Vamos lá aqui agora para cravar. Cravando aqui, já ia passar batido. Acima de 1,5. Acima de 1,5 tenho bastante confiança. Tá com uma cotação aqui de 1,25, então vejo o valor para a gente estar encaixando com o bilhete. Se vamos dizer, se a gente encaixa aqui com o West Ham, ia dar uma média ali de 1,70 o bilhete e tem bastante valor para a gente fazer um aporte. Outra situação para quem confia aí na vitória do Villarreal, aconselho a buscar um handicap asiático menos 0,5 para o Villarreal. Que seria o handicap asiático menos 0,5, pessoal? Seria metade do reembolso do valor aportado, caso o jogo termine em empate. Então, se o jogo terminar empatado, se devolve metade do valor para você. É mais tranquilo do que buscar a vitória do Villarreal seco e tá com a mesma cotação de 1,50. Beleza? Vamos para o jogo do Sevilla contra o Betis. Esse jogo aqui eu fiquei até um pouco mais em cima do muro, pessoal. Tendo em vista que o Sevilla não perdeu jogando dentro de casa e o Betis vem numa fase maravilhosa aí, ganhando seus últimos confrontos. Eu posso frisar isso com vocês aqui, que os dois estão brigando essa parte de cima aqui da tabela. O Sevilla está em segundo colocado e o Betis em terceiro. O Sevilla com 14 vitórias, 9 empates, 2 derrotas. O Betis com 14 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. 47 gols marcados e 30 gols sofridos. O interessante é que o Betis ele vem se mostrando um pouco mais over do que o Sevilla. O Sevilla ele tá, já elogiei também nos outros vídeos aí, se vocês têm acompanhado. O Sevilla está com uma defesa muito bem encaixada. Estou gostando de assistir esses jogos do Sevilla. E o que a gente pode frisar para vocês é que o Sevilla, como eu falei, não perdeu jogando dentro de sua casa ainda nesse campeonato. Fez 26 gols e sofreu 10. O Betis, já como visitante, ele vem aqui em segundo, como o segundo melhor visitante, com 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 22 gols marcados e 15 sofridos. E o interessante é que o Betis mostra a superioridade jogando como visitante e o Sevilla mostra a sua superioridade jogando como mandante. Então acredito que esse jogo tem muito cara de ser muito parelho. Tanto que está aqui uma cotação de 2,25, uma cotação de 3,30. E o que eu vou buscar, pessoal, é sim a vitória do Betis. Vou contra essa invencibilidade aí do Sevilla. Acredito que o Betis tem capacidade para quebrar essa invencibilidade, ganhando pelo menos de um golzinho essa partida de diferença. Vocês podem verificar aqui os últimos jogos em que o Betis ganhou jogando dentro de casa de 2-1. O Sevilla ganhou de 2-0 e o Sevilla ganhou de 1-0 e empataram em 1-1. O que é o tranquilo para a gente buscar nessa partida, pessoal? No pré-live, dá de cravar o acima de 1,5. E o acima de 1,5 está com uma cotação de 1,36. Então tem bastante valor essa cotação de 1,36. Outro detalhe, mas seria para buscar no ao vivo, que tem uma cotação um pouco mais alta já, seria o ambas marcam. Acredito que vem muito quente aqui. Opa, SofaScore atualizou. E aproveitando também com que o SofaScore atualizou, eu vou pedir para vocês, pessoal, para deixar o like aí no vídeo. Fortalece muito aí o seu like, o seu comentário, é o que nos incentiva a estar continuando e trazendo essa análise para vocês. Mas vamos lá, cravei o acima de 1,5, ambas marcam para buscar no ao vivo, vejo muito valor e acredito que seja um jogo bem difícil, um jogo bem pegado. Vamos agora aqui, o Real Sociedade, pessoal, eu vou pular, pois não tenho confiança no Real Sociedade. Com essa cotação, acredito que deveria estar um pouco mais parelho, tendo em vista que na classificação aqui, se vocês forem puxar o Real Sociedade jogando dentro de casa, ele fez apenas 9 gols
e sofreu apenas 6 gols. Então acredito que está com uma cotação muito defasada. E se for para buscar alguma coisa, seria a correção. Acredito que o Osasuna vai dar trabalho sim para o Real Sociedade. Outro detalhe seria o jogo do Barcelona. O jogo do Barcelona contra o Atlético de Bilbao, tudo cotado para que seja um jogo under. Essa cotação, por mais que o Barcelona tenha mostrado sua superioridade, está voltando a vencer, encaixando um time interessante, fez algumas contratações que trouxeram a melhorias aí para o futebol do Barcelona, porém ainda está muito peso de camisa. Esse 1,57 acredito que deveria estar pelo menos a 1,80, 1,90. Era a cotação que deveria estar para a gente buscar um empate anula tranquilamente, pessoal. Eu só vou frisar com vocês aqui que o Barcelona está em quinto colocado, ainda dá de buscar essa classificação direta. O Atlético de Bilbao está com 37 pontos, também dá de buscar fazer essa briga aqui nessa parte de cima de tabela. Outra coisa seria o Barcelona jogando em casa. Ele tem 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 23 gols marcados e 13 gols sofridos. Mas o Atlético de Bilbao jogando fora de casa venceu 3, empatou 8 e perdeu 2. Apenas 10 gols marcados e 8 gols sofridos. O Atlético de Bilbao, como vocês podem ver aqui, já puxando ele, se tivesse jogando dentro de casa, ele tem uma defesa um pouco mais vazada, é mais over no campeonato jogando dentro de casa e perdeu 4. Então seria o melhor cenário aqui o Barcelona sendo visitante. Acredito que o Atlético de Bilbao vai trancar essa partida, vai ser um jogo bastante truncado, jogo ali para 1-0, 2-0 no máximo, beleza? E sim, o Barcelona é cotado para favorito, mas dá de buscar correção nesse jogo, dá de buscar uma odd a 1,80 com certeza para o Barcelona, beleza? E é isso que eu vou cravar. Busquem a correção, é a melhor oportunidade, uma das melhores oportunidades que eu vejo para buscar no ao vivo uma correção para o Barcelona. Óbvio, se estiver dando padrão, né, pessoal? Outro jogo aqui seria o do Bochum contra o RB Leipzig, aqui já pela Bundesliga. E outra coisa que eu queria perguntar para vocês, que já fiz as perguntas também nos vídeos anteriores, qual é a liga que vocês mais assistem? Qual é a favorita que vocês gostariam que a gente frisasse mais alguns jogos com vocês? Deixa aí no comentário, beleza? Vamos agora aqui para o jogo do Bochum contra o RB Leipzig. Na classificação, a RB Leipzig está em sexto colocado, o Bochum em 11º. RB Leipzig com 11 vitórias, 4 empates e 8 derrotas, 49 gols marcados e 28 gols sofridos. O Bochum com 8 vitórias, 5 empates, 10 derrotas, 25 gols marcados e 33 gols sofridos. Então tem uma média pelo menos de 1 gol marcado por partida. Porém, a gente está falando de um RB Leipzig jogando fora de casa. O Bochum jogando dentro de casa, ele está com 6 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 17 gols marcados e 18 sofridos. O RB Leipzig está bem aqui em cima, ó, como mandante. Se a gente for puxar ele como visitante, ele cai aqui para 11º, com 2 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, 15 gols marcados somente e 14 gols sofridos. Então não vem figurando boas partidas jogando fora de casa. Porém, eu notei uma possível reação aí do RB Leipzig como visitante, pessoal. Acredito que deve estar mostrando aí uma mudança nessa como é que eu posso dizer? Uma mudança nessa parte como visitante. O RB Leipzig, se a gente puxar os últimos 5 jogos dele, ele jogou fora de casa aqui, ó, contra o Real Sociedade, venceu de 3-1. Jogou fora de casa contra o Hertha, ganhou de 6-1. Jogou aqui 2-2, 3-1. E fora de casa aqui contra o Bayern, deu trabalho para o Bayern, 3-2 e 2-0. Então acredito que ele vem engatando aí boas vitórias, boas oportunidades aqui como visitante de novo. Então ele vem tentando mudar essa sua visão de mal visitante. E acredito que seja um jogo para a gente buscar o acima de 1,5 para ficarmos imparcial nessa situação de vitória. A gente pode buscar o acima de 1,5 com uma cotação aqui 1,22. Tem valor. E acredito também no acima de 2,5. Mas o 2,5 eu já acho arriscado, fica para os corajosos. Está com uma cotação boa, caso você queira fazer apenas uma aposta simples. Com uma cotação de 1,66, está tranquilo. E o que a gente pode frisar a mais nesse jogo, pessoal, seria os últimos confrontos, em que ambas as equipes mais do que 2,5 gols. O RB Leipzig vem sem derrotas a 4, sofreu gol as últimas 5 partidas, mais do que 2,5 gols.
das últimas 5 de 5. Então mostra esse time bastante over e essa mudança aqui, nesse quesito de mal visitante. E essa cotação de 1,70 para o RB Leipzig, vejo o valor a gente buscar no ao vivo sim a vitória do RB Leipzig. Beleza? Cravado acima de 1,5 no pré-live. Vamos para... Tem mais jogo. Esse jogo do Borussia Dortmund, pessoal, não achei interessante porque o acima de 2,5 do Borussia está com uma cotação de 1,44 e já não entra no meu método de entradas. Acho um pouquinho arriscado, principalmente que ele estava com desfalque. Deixa eu só ver essas informações aqui. Se já colocaram o Haaland, se não me engano, ele não jogou os últimos 2 jogos. Ele está machucado, exatamente, eu acredito que ele ainda está machucado. Então, é um jogador extremamente importante. Olha, ele não vem figurando aqui os jogos e está machucado. Ele ainda está machucado, então ele não vai participar. Bem aqui, fora da partida. Já está caracterizado como fora da partida. E ele é um jogador bastante importante para esse time, beleza? Agora para o Torino e Cagliari. Uma partida interessante em que o Torino está cotado como favorito. Mas o Cagliari vem surpreendendo. Sua última partida empatou com o Napoli, mas a gente pode frisar algumas coisas para vocês. Na parte de classificação, o Torino figurando aqui a 11ª colocação, com 9 vitórias, 6 empates e 10 derrotas, 32 gols marcados e 26 gols sofridos. O Cagliari em 17º, 4 vitórias, 10 empates, 12 derrotas, 26 gols marcados e 47 gols sofridos. O Cagliari vem empatando bastante. O Torino ele é um melhor mandante, então ele está no seu território de melhor atuação, em que tem 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 25 gols marcados e 13 sofridos. O Cagliari, como visitante, a race dele cai aqui para 18º, com apenas 2 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 10 gols marcados e 25 gols sofridos. O que me traz um maior medo é terminando esse jogo em uma cotação ali um pouco trazendo esse mercado para o under, pessoal. Mas vou apostar no mercado de over, até porque acredito sim que o Cagliari está buscando sair dessa zona perigosa ali em que ele está. Os últimos jogos, os últimos confrontos entre eles que eu posso frisar aqui, empataram em 1-1, o Torino venceu de 1-0, o Cagliari ganhou de 3-2 e ganhou de 4-2. Pela fase que eles vêm tendo, pessoal, e ambas as equipes aqui, ó, menos do que 2,5 gols, eu vou ficar no safe, no casa empate anula, que está com uma cotação aqui rapidamente. Casa empate anula, uma cotação de 1,22. Esse acima de 1,5, acredito que vale a pena arriscar também. Com uma cotação de 1,30, tá uma boa cotação para a gente colocar no bilhete. Mas se vocês quiserem buscar no ao vivo também, tem bastante valor, um aumento para 1,50 aí nessa cotação acima de 1,5. Acredito que tem muito valor. Se estiver dando padrão, acredito que vale a pena entrar sim. Outro detalhe seria aqui o jogo agora do Verona contra o Venezia. Tá uma cotação bastante baixa, porque o Verona ele é um melhor mandante do que o visitante. Ele aqui está em 26 jogos, né? 10 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 49 gols marcados e 42 gols sofridos. Então é um time bastante over. O Venezia está em 18º, buscando sair, empatado em pontos aqui com o Cagliari. Então ele vencendo, ele pode sair dessa zona perigosa. Ele está aqui com apenas 23 gols marcados e 44 gols sofridos. Então tem uma média de gols sofridos por partida muito alta. O Verona jogando dentro de casa tem 7 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 27 gols marcados e 17 sofridos. O Venezia ele cai aqui como visitante para a 14ª colocação, com apenas 9 gols marcados e 20 gols sofridos. Isso aqui tem tudo para que o Verona ganhe essa partida, pessoal, mas com essa cotação realmente eu prefiro buscar no ao vivo. Apesar de ser 1,50, eu prefiro confirmar esse back favorito aí para o Verona. O 1,5 tem valor, se eu não me falha a memória aqui, ele estava numa cotação de 1,25, mas não vou estar cravando nada nesse jogo, somente mostrando essas races separadamente de cada time para vocês, beleza? Vamos lá, jogo do Spezia e do Roma. Esse aqui eu acredito que dá de cravar uma oportunidade, vou mostrar para vocês aqui nesse momento, em que o Roma está com 12 vitórias, 5 empates, 9 derrotas, 44 gols marcados e 34 gols sofridos.
O Spezia, pessoal, já vem aqui com 7 vitórias, 5 empates, 14 derrotas, 28 gols marcados e 48 gols sofridos. Jogando dentro de casa, o Spezia vai ficar aqui em 15º com 3 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 13 gols marcados e 16 sofridos. O Roma, como visitante, vem figurando partidas interessantes para o mercado de over. Ele tem 5 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, 25 gols marcados e 20 gols sofridos, porque ele é uma equipe que vai para cima, abre muito espaço na sua defesa e acaba levando bastante gol também, pessoal. Então ele está com uma média tanto de quase 2 gols aí sofridos por partida, quanto feitos também. Outro detalhe que eu poderia frisar com vocês seria o confronto direto, em que o Roma levou a melhor dos últimos confrontos, ganhou de 2-0, ganhou de 4-3 e empatou em 2-2. O que eu vou cravar para vocês no pré-live vai ser o acima de 1,5. Acredito que somente o Roma consegue trazer pelo menos esses 2 golzinhos em cima do Spezia, e o Spezia pode sim marcar, aproveitando que essa defesa do Roma sempre deixa muito exposta, ela fica muito exposta porque todos vão para o ataque. E o acima de 1,5 está com uma cotação de 1,25. Vou buscar também esse back favorito para o Roma no ao vivo, já separei esse jogo para mim. Outro jogo interessante, acredito que seja um dos mais interessantes que eu vou falar nesse momento, vai ser o jogo do Napoli contra o Lazio. A Lazio, que vem aqui em 6º colocado, o Napoli em 3º, está bem embolado aqui com o Milan e com a Inter. Os 3 times, por incrível que pareça, podendo decidir se distanciar um do outro, vem falhando nas suas últimas partidas. O Napoli empatou contra o Cagliari, o Inter de Milão empatou contra o Genoa, o Milan empatou contra o Udinese. Então, cara, para buscar um back favorito nesses principais times, tá difícil porque eles vêm fracassando no momento que não deveria. Interessante, cara. Eu fico assim com o pé atrás até de entrar nesse Napoli, apesar de ter um time melhor, tá mostrando superioridade. Porém, eu vou frisar com vocês aqui somente na classificação, o Lazio jogando dentro de casa, rapidamente. 7 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Só perdeu uma jogando dentro de casa no campeonato. Fez 31 gols e sofreu 16. Então, é uma equipe com uma média de gols muito altas e gols sofridos baixos para o modo de jogo do time, que é bastante ofensivo. O Napoli, aquele já como visitante, vem de 8 vitórias, 4 empates e perdeu também apenas uma. 24 gols marcados e 9 gols sofridos. Então o Napoli não deixa vazar tanto gols. Acredito que esse jogo aqui vai ser cotado sim para o mercado de gols. E eu posso frisar isso nos últimos confrontos entre eles, que terminaram em 4-0, 5-2, 2-0 e 2-1. Todos bateram acima de 1,5 e a maioria bateu acima de 2,5. Para essa partida, pessoal, o que eu vi de valor para a gente estar buscando tranquilo no safe é acima de 1,5, acredito que bate também. Com uma cotação de 1,28, dá de encaixar no bilhete. Para quem for buscar no pré-live uma aposta um pouco mais alta, o ambas marcam, acredito que seja o que tem mais valor. Ambas marcam e o acima de 2,5 é o que tem mais valor. Porém, vou deixar cravado no pré-live acima de 1,5, acho que é o que tem mais tranquilidade para a gente colocar no bilhete. Vamos lá, o jogo do Mônaco eu não vou fazer. Aqui temos o jogo do Nantes contra o Metz. Acho interessante porque está com uma cotação de 2,80 para o Nantes, 2,75 para o Nantes e 2,80 para o Metz. Mas olha só essa classificação aqui. O Nantes em 7º colocado, o Metz em 19º colocado. Tem apenas 4 vitórias, 9 empates, 12 derrotas, 25 gols marcados e 45 gols sofridos. O Nantes com 11 vitórias, 5 empates e 9 derrotas, 34 gols marcados e 29 gols sofridos. Por que o Metz está com essa cotação um pouco mais alta? O Metz, já que ele jogando como mandante, apenas venceu uma partida. Empatou 4 e perdeu 7, 15 gols marcados e 27 sofridos. Porque o Nantes, como visitante, está em 4º. E como visitante, ele está em 16º colocado, com apenas 3 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 12 gols marcados e 16 gols sofridos. Então não vem mostrando ser over fora de casa, e não vem figurando boas partidas, vem perdendo a maioria delas. Ele é um excelente mandante, porém como visitante vem deixando a desejar.
Outro detalhe seria aqui que ambas as equipes nos últimos 8 jogos foram menos do que 2.5 gols, menos que 4.5 cartões e menos do que 10.5 escanteios. Então puxa muito essa partida para o under. O confronto direto entre eles terminaram aqui com o Nantes ganhando de 2-0, o Metz ganhando de 2-0 e o Nantes empatando em 1-1. Acho arriscado a gente buscar o mercado de gols aqui, pessoal. Vou deixar para vocês destacado que é arriscado, mas tenho confiança no acima de 1,5, que está com uma cotação de 1,44. Acho uma cotação de valor para a gente estar buscando. E o fora empate anula. Vou puxar sim para a vitória do Nantes. Acredito que o Nantes tem um time melhor, vem mostrando uma fase boa. Eu posso até verificar aqui os últimos 5 jogos para vocês do Metz. O Metz jogando aqui, ó. Empatou 3, perdeu 3 e venceu apenas uma. Não vem me convencendo, não gosto das partidas do Metz. Agora o Nantes, olha só o que ele aprontou aqui. Vem de uma derrota e 3 vitórias. Apenas venceu nada mais nada menos do que o PSG com uma vitória de 3-1. Meteu o sarrafo no PSG. Por isso eu fiquei assim, sempre gostei de acompanhar os jogos do Nantes, mas até eu fiquei surpreendido com o sarrafo que ele meteu no PSG. Mas sim, pessoal, acredito que ele é cotado como favorito e vai ganhar sim essa partida. Fora empate anulou com uma cotação de 1,83 no momento em que a gente está gravando. Então vejo muito valor buscar essa cotação no ao vivo. Vou buscar esse back para o Nantes. Bom, só para encerrar aqui com vocês, só mais esses 2 joguinhos aqui. O do Olympique de Marseille, falar rapidamente. O Olympique de Marseille tem muito mais time, pessoal. Na classificação ele está em 3º colocado, não pode vacilar. O Rennes e o Estrasburgo estão bem aqui na cola dele. Se ele vacilar, ele vai perder sim essa oportunidade de passar o Nice e se distanciar do Nice. Aqui o Troyes está em 17º colocado, não vem figurando boas partidas, vem empatando bastante. E é por isso que, como ele vem empatando muitos jogos, eu vou cravar o Marseille empate anula, porque o Marseille, como eu já falei, é aquele time que faz o gol. Em vez de continuar a pressão, pelo menos manter o time trabalhando ali no meio de campo, ele recua o seu time e espera os contra-ataques. Trabalha somente no contra-ataque, mas não vem sendo efetivo, vem sofrendo gols. Outra situação, eu posso frisar aqui nessas partidas. Os últimos jogos do Marseille. Aqui, ó, tomou. Então vem figurando partidas assim. Esses jogos aqui, a maioria deles, pessoal, em que ele levou esses gols, não tinha necessidade, tinha capacidade de levar essa vitória sem sofrer nenhum gol. Realmente é um jogo que não vem convencendo. Mas sim, acredito que o Marseille vai ganhar e busco esse empate anula para ficar resguardado nesse jogo, devido a ele ter esse modo de jogo e estar sofrendo esses golzinhos besta. Outra situação seria o Lille contra o Lyon. Acredito que vai ser uma partida aqui cotada para o mercado de gols. E vou estar cravando para vocês somente no pré-live ou acima de 1,5. Os últimos confrontos que eu posso mostrar para vocês que terminaram 0-0, 3-2, 1-1 e 0-0. A cotação do acima de 1,5 no momento em que eu estou gravando com vocês. Cadê? Aqui. A cotação está em 1,25. Acredito que tem valor a gente está buscando. Bom, pessoal, no YouTube são apenas esses jogos. Já ficou um vídeo um pouco longo aí. A gente está tentando reduzir o tempo de vídeo, beleza? E vamos estar lançando aí outros times que a gente tem confiança no Instagram. Então, de novo, o Instagram está fixado aí. O Telegram vai estar fixado também no vídeo. Vão lá verificar o nosso Instagram. Lá a gente posta alguns resultados. E de vez em quando também mandamos os mais tips lá no Instagram. Beleza? É isso aí. Bilhete no final do vídeo. Falou!